Olá! Para você que acessou o canal Joselito Rocha, se você não é inscrito, se inscreva, dê likes, compartilhe, faça comentários. Se é inscrito, você já conhece o canal, já tem algumas pessoas já inscritas que já estão comentando. Eu peço a outros que não comentem, que continuem comentando, que continuem compartilhando. Você está ajudando o Evangelho a ser propagado a toda criatura. Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Se você está com a sua Bíblia aberta, eu peço para que você abra na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4. O título dessa mensagem, hoje, na sua primeira parte, é Mente Cauterizada, porque nós vamos meditar no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, com dois assuntos. O primeiro é esse, do versículo 1 ao 5, que será dito hoje. E na semana que vem, quando a gente sempre produz aqui um conteúdo por semana, nós vamos colocar isso. Então, primeira carta de Paulo a Timóteo, A palavra do Senhor que diz assim, no seu capítulo 4. Primeiro Timóteo, capítulo 4. Está falando da apostasia nos últimos tempos. O verso 2 é o texto base. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos ler tudo aqui. A partir do 1 diz que o Espírito de Deus expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, apostatarão alguns da fé, quer dizer, se afastarão de Deus, se afastarão da verdade, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Espíritos enganadores podem ser tanto espíritos malignos quanto espírito de homens que falam mentiras, como está aqui, que tem a sua mente cauterizada, proibindo o casamento, controlando a vida das pessoas, proibindo alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque tem denominações que proíbem que o cristão coma carne de porco, como os judeus, e coma sangue, porque fala da carne sufocada e do sangue. Nós sabemos, na nossa cultura ocidental, nós seguimos esse parâmetro. Os animais aqui não são sufocados, eles são degolados. Então, a maneira do abate de qualquer animal para se alimentar é essa. Mas existem animais na cultura gentílica que os judeus não comiam. Precisou o Senhor Deus montar um lençol com comida que ninguém do judaísmo comia e mostrar Pedro, e Pedro disse: eu nunca comi nada tão imundo. E ali ele está falando dos gentios, que não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E até porque que o livro do Atos dos Apóstolos não é um livro de doutrina. O livro de doutrina são as cartas de Paulo e as cartas dos outros apóstolos e os evangelhos, o sinótico e o evangelho de João. Então, o que acontece? Verso 4, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu faço isso. Pode ser alimento, pode ser produto de limpeza, eu não sei quem confeccionou, quem produziu, quem tocou. Eu recebo com ação de graça. Pela oração e pela palavra de Deus ela é santificada. Quando eu como na rua é a mesma coisa. Sou melhor do que alguém? Não sei. Paulo diz que o ídolo em si não é nada. Agora, quando ele tinha consciência de que a comida era sacrificada a ele, ele tomava a posição de comer, não porque ele tinha medo de acontecer alguma coisa com ele, é porque às vezes serve de escândalo para um irmão fraco na fé. Porque todo mundo se escandaliza com tudo. É uma coisa complicada isso. Então tem até certos tipos de comida que às vezes a pessoa não pode comer em público, porque é aquele negócio, sabe? Falar, não pode comer o sangue, a coisa do chouriço, Os portugueses judeus comiam o chouriço da carne de boi, não de porco, por causa... O nome do prato é alheiros, porque os oilheiros eles comiam com as janelas abertas. Porque eles eram judeus no coração,
falsamente convertidos ao cristianismo para não morrerem. A igreja, na Idade Média, perseguiu muita gente que não confessava a fé em Cristo, principalmente a fé na igreja de Roma, né? E hoje o protestantismo não faz diferença, só que não sentencia ninguém à morte, mas muitas das vezes tem um abuso, tem um controle. Então você tem pessoas de mente cauterizada. E eu vou trazer um entendimento disso aqui para os irmãos. O que é isso? O que Paulo quer dizer? No capítulo 4, Paulo fala de ensinos pastorais, que eu vou continuar na outra live, né? na outra gravação, de 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Então hoje é de 1 a 5. Mas ele aborda ensinos pastorais, ensinos que podem ser absorvidos não só por uma liderança da igreja. O que eu estou falando por diversas denominações, líderes que podem ser padres, bispos, cardeais, pastores, bispos protestantes, episcopais, podem ser apóstolos. Cada um tem anciãos, cada um tem a sua linha de líderes, né? Nós, batistas, presbiterianos, reformados, pentecostais, né? Pentecostais nós temos a questão de pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, né? Esses ensinos não são só para líder, não. Esse ensino é para todo cristão saber a verdade de Deus. O foco dessa mensagem hoje é com relação à mente cauterizada. E Paulo utiliza um elemento da cauterização a ferro, que já era feito na época, até para questões de feridas também. Eu fiz uma operação, tirei uma verruga aqui da minha mão, que foi queimada com cauterizador elétrico e foi cicatrizando. Você olha aqui, isso foi feito na minha pré-adolescência, você nem vê mais aqui, só se olhar muito de perto. Então Paulo utiliza dessa figura de linguagem para dizer que essas pessoas que têm a mente cauterizada, olha as características dela. Ela tem uma consciência espiritual insensível. Ela é incapaz de responder a convicções morais ou espirituais. A consciência, como exemplo, como eu falei, é destruída pelo ferro em brasa. A prática deliberada, inclinada sempre para o mal, para a prática da hipocrisia, segundo a seus próprios interesses. Não se importa com o seu pecado, não se arrepende, não tem remorso de estar manipulando a vida de alguém. Eu falo, tem liderança joio, tem membresia joio, e o joio e o trigo caminham. Não estou dizendo isso porque eu sou perfeito, não. Mas eu procuro me policiar se o meu comportamento está correto diante de Deus ou não. Porque tem pessoas que falam, eu não peco mais, eu não me arrependo mais. Tem pessoas no meio secular que falam, não me arrependo de nada. Meu Deus, que palavra é essa? Não, eu me arrependo dos meus erros todos os dias. Eu falo, Senhor Jesus, eu já sirvo o Senhor há quase 20 anos na fé evangélica e ainda tenho algumas atitudes que não deveria ter. Meus irmãos, Lamentações de Jeremias é tão claro quando diz que elas renovam a cada manhã, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido fulminados desta terra, irmãos. E Deus tem sido misericordioso. E digo muito para comigo, por causa do meu temperamento. Eu posso ser simpático, eu posso ser conversador, mas eu tenho um temperamento complicado, difícil. Então, distorce o conhecimento de Deus. Oséias 4,6, quando diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, ele diz, tu, sacerdote, que rejeitou o meu conhecimento, eu te rejeitarei para que não seja sacerdote, e como você esqueceu da minha lei, eu também esquecerei dos seus filhos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz, Deus entregará essas pessoas a operação do erro, para que creem mentiras, porque não receberam amor de verdade para se salvar, antes amaram as práticas erradas. Tem pessoas que estão aí há anos e se convertem da boca para fora, não tem mudança, não nasceram de novo, passaram pelas águas, são ministros da palavra de Deus. Às vezes foram bênçãos por um tempo, mas se deixaram se levar pelo sistema religioso, porque existe o sistema religioso, existe a fé cristã. A fé cristã que não é denominacional. A denominação é coisa do homem. Igreja romana, católica, igreja ortodoxa, igreja renovada, igreja reformada, igreja
pentecostal, neopentecostal, e etc, etc, etc. Isso é de concepção humana. A igreja que o Senhor Jesus vai buscar é a igreja dele, a igreja de Deus, em Cristo Jesus. Ela não tem um rótulo denominacional. Eu não posso perder a consciência que eu sou um pastor ordenado desde 2012, mas eu sou uma ovelha de Cristo. Jesus é o verdadeiro pastor. Pedro falava isso, Paulo falava isso, todos. Ele é o verdadeiro mestre, ele é o verdadeiro apóstolo. Hebreus diz que ele é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quantos aí que se dizem apóstolos? São títulos apenas, não é um chamado vocacional. Até mesmo a palavra pastor, colocada para o homem, às vezes fala, tem versões que falam obedecer aos vossos pastores, outras obedecer aos vossos líderes. Aquele que é o líder da igreja local deveria ser chamado de presbítero. E aquele que é líder de um regional, de um concílio, ser chamado de bispo. Mas tem muitos aí que querem ser apóstolos, tem uns que querem ser pai apóstolos, tem uns que querem ser patriarcas. E tem isso, entendeu? Como eu também falo, a Bíblia não fala que Pedro foi sucedido pelos papas. O título de papa significa primeiro apóstolo, né? Pedro apóstolo, primeiro apóstolo. Eu tenho, como evangélicos, tenho um entendimento da sucessão apostólica em toda a liderança. Por isso que nós que somos pastores não temos título de apóstolo, não temos título de papa, não temos título de patriarca. Nós impetramos a bênção apostólica. Porque a sucessão apostólica são para nós. O sacerdócio é real. Lutero cria nisso. Ele era um sacerdote ordenado, ele era monge da ordem de Santo Agostinho, entendeu? Eu peço ao irmão católico que, quando ouça isso, não se ofenda. Isso são entendimentos diferentes. Porque nós temos como base de orientação espiritual apenas as Escrituras. Por isso que uma das máximas da Reforma é a sola a Escritura. Nossos irmãos católicos, ele tem as suas regras de fé e de inspiração, não só a Bíblia, o Santo Magistério, que é o colégio de bispos e arcebispos, né? E também a tradição da igreja, da história da igreja. Então eles funcionam diferente. Mas eu não sou melhor do que eles também não são melhores do que nós. Porque o que nós temos em comum? Nós acreditamos que Jesus Cristo é o único, suficiente Salvador. E só tem divergência na questão do mediador entre Deus e os homens, que nós acreditamos que só Jesus tem essa posição de mediador. Nossos irmãos católicos acreditam que a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, a Virgem Maria e os outros santos canonizados também fazem esse papel de interceder diante de Deus. É um entendimento que eles têm. Entendeu? Mas o foco que nós acreditamos num único Deus, num único Salvador, num único Espírito, então Pai, Filho e Espírito Santo, numa única fé, num só batismo, entendeu? Isso são o que tem em comum entre nós. Então, quando eu falo assim da questão da mente cauterizada, tem muita gente aí na liderança. Se você pegar a história da igreja, tanto católica quanto ortodoxa, quanto a história da igreja reformada, daqui para lá, e a atualidade, a igreja contemporânea, o que tem de gente aí manipulando a vida de pessoas, não se arrependem dos seus erros. Ora, não me critique, não, eu sou ungido de Deus. Diz assim, não toquei nos meus ungidos, isso é o que mais fala. Eu não posso ser criticado em nada. Eu sou autoridade espiritual. Então, quer dizer, a pessoa te breca dessa forma. Então, é muito complicado. Eu peço aos irmãos que meditem nisso. Se você for inscrito, dê likes, compartilhe, faça comentários. Se não for inscrito, se inscreve, faça comentários, compartilhe e ajude este canal a continuar pregando o Evangelho a toda criatura. Peço que Deus abençoe a todos e até a próxima gravação, se assim Deus permitir.